Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do TaniCast. Para quem não me conhece, Natane Lemos aqui. Vou hoje apresentar uma pessoa que eu admiro, conheço de longa data e eu considero de verdade você uma excelente profissional na sua área, porque eu já passei na mão de outras pessoas e ninguém faz tudo tão, explica tão bem e faz tudo tão detalhado na área de contabilidade. Então não é só questão de ter uma afinidade por você já ter sido minha cliente já de uma década, quase isso, mas também pela profissional que você é. Estou aqui hoje com a Luciane Pereira, que ela é contadora, voltada, especialista na área da saúde, porém ela também atua em outras áreas. E quero que você se apresente para quem não te conhece, fale um pouquinho sobre a sua história, como é que tudo começou. E aí, pessoal, prazer estar aqui contigo. Sabe que eu também te admiro muito. Sei. E já tem mais de uma década, assim. Comprei cruzeiro, Disney, Gramado. E é um prazer estar aqui contigo. Te admiro demais. Ver, assim, o crescimento da tua empresa, né? Dessa mudança que realmente é desafiador. Eu lido, né, com empresárias, pessoas que querem mudar, fazer transição de carreira. E não é fácil, é algo desafiador mesmo. E você teve coragem, né? E você segurou a onda até tudo fluir. E esse, assim, a maior dor, assim, do empresário é esperar esse momento do fluir, né, das coisas acontecerem, porque realmente é desafiador. E estar aqui falando com você vai ser um momento agradável. Com certeza. Me fala um pouquinho como é que foi essa jornada, como é que tudo começou. Qual foi o start que te deu assim, cara, eu quero ir para essa área, quero fazer isso? Eu entrei na contabilidade, assim, meio que de repente, porque na época eu lembro que eu estava trabalhando, estava numa empresa legal, era assim, a queridinha do chefe, né, CLT, já tinha bastante tempo de empresa, trabalhei lá 9 anos e comecei a fazer faculdade. E quando eu estava no quarto período, na metade da faculdade, veio esse start, essa coisa assim de caramba, eu preciso trabalhar na minha área, eu preciso fazer algo, porque eu trabalhava numa empresa, eu fazia mais a parte financeira, né, cuidava de salário do pessoal, pagamento, fazia fechamento de carro forte, e assim, era um trabalho de muita responsabilidade, e eu já estava ali, já tinha anos. E eu falei, se eu não sair agora, eu não vou ter coragem. Como que eu vou ser? Tá muito gostoso aqui, tá muito confortável. Sabe, aqui, acomodada, sabe? Tava muito gostoso. Eu acho que se eu não tivesse saído, né, pedido demissão, acho que eu estaria, de repente, lá até hoje, naquele grupo, né, aquela empresa que me acolheu. Eu só tenho a agradecer. Aprendi muito do que eu faço hoje, assim, aprendi muito com os meus gestores, né? E quando, no meio da faculdade, eu decidi que tinha que, sei lá, sair para fazer estágio, ainda que fosse sem remuneração, para eu realmente atuar na minha área, né? Que o meu objetivo era realmente abrir escritório. E eu abri sempre, desde sempre, você já tinha isso na sua mente? Quando, no meio da faculdade, assim, quando eu estava no decorrer da faculdade, veio esse desejo de empreender, né? Na contabilidade, ter meu próprio escritório. E aí, eu e uma amiga, nós nos juntamos e abrimos o escritório e ali começou essa minha vida empreendedora, né? E muitos desafios, né? Que é muito desafiador mesmo. Não tinha cliente nenhum, não tinha ninguém, eu não sabia nem fazer. E quando foi surgindo os clientes, eu fui... Minhas amigas da faculdade me ajudaram muito. Eu trabalhava CLT porque aí quando eu abri o escritório, que a gente estava com o escritório, eu tinha que manter o escritório, tinha que pagar o aluguel e eu ia pagar como? Então eu tinha que ficar na empresa, trabalhar para manter, né? Até que a gente pudesse, o próprio escritório pudesse se pagar. Então eu ainda tive que ficar 1 ano e meio trabalhando CLT e conciliando. Eu saía da empresa, ia para o escritório, ficava até tarde da noite, trabalhava sábado, o tempo que desse para poder tá atendendo ali os clientes que estavam chegando, né? Aí, assim começou a minha vida, né, empreendedora, sempre com que idade? Confiante. Começou com que idade? Eu tinha 26 anos. Eu tinha 26 anos, era novinha, né? Era novinha, meu filho tinha 2 aninhos e era desafiador. Minha mãe me ajudou demais para ficar com meu filho, né? Adoro Nossa, isso.
a mulher que tem filho pequeno, empreende, meu Deus, olha, coraçãozinho pra você, porque realmente é desafiador. E cuidar de casa e de marido. E na época eu fazia faculdade, trabalhava CLT, tinha que dar conta do escritório do meu filho, do meu marido, da minha casa, né? Era muita coisa. Mas eu tinha uma paixão, uma certeza. Uma fome, né? Uma fome de sucesso, que aquilo desse certo, eu tinha certeza absoluta, né? A minha amiga, Kate, né, que era minha sócia, e um dia ela lá, porque assim, eu tava na empresa, tava ali agitada, resolvendo as coisas, né? E ela lá, no escritório, lá, nas quatro paredes, esperando chegar o cliente, o telefone tocar, e ela vai e me liga. Aí eu sempre conto essa história porque é até para inspirar outras pessoas, né? Porque para mostrar que não é fácil, né? Não cair de paraquedas assim lá no Le Monde com a sala, não foi assim, né? Foi assim, quebrar pedra mesmo. E ela me ligou assim na hora do almoço, eu atarefada, cheia de coisas para fazer. E ela falou assim: Lu, cadê? Aí eu, cadê? Cadê o quê? Ela, cadê os clientes? Aí eu falei, meu Deus. Aí olha, vai acontecer. Eu lembro muito disso, vai acontecer. A gente tem que confiar, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. Acho fantástico essa mentalidade. Gente, eu tinha uma certeza tão grande que às vezes eu me deparo com algumas situações que eu fico assim, desesperando. Eu falei, gente, eu tinha mais fé naquele tempo lá, certeza absoluta que o negócio ia dar certo do que agora, que, né? Tipo, não tinha ninguém, não tinha cliente nenhum. E eu confiava, tinha certeza que ia acontecer. E isso, sabe, a determinação é que faz as coisas acontecerem. A gente passa por qualquer situação quando a gente tem certeza, assim, do nosso propósito, que é aquilo mesmo que a gente quer. A gente passa mesmo, assim, de boa. E eu tive que... E depois que eu fui trabalhar, abri mão, né, pedi demissão e fui ficar no escritório por tempo integral. Então, não tinha salário, né? Eu só estava esperando o escritório se pagar o aluguel, aí tem que ter funcionário, aí tem que ter sistema e várias coisas, e foi se pagando. E eu, assim, eu me preparei mentalmente para isso, né? Para sustentar o que eu queria, esse sonho, né? E teve uma vez que eu tava indo pro escritório e passei no posto de gasolina. Aí tinha aquele rolo, né? Aí eu falei assim, meu carro tá sujo, eu vou botar ali. Aí botou, aí no final, rapaz, R$3. Tá falando a lavagem, a lavagem pra lavar o carro. Uhum. Aí ele, R$3. Eu, R$3? Eu falei, moço, eu não tenho R$3, sabe? Eu não tinha, naquele dia eu não tinha. E eu falei assim, moço, desculpa, eu não sabia que tinha que pagar. Olha só que louca, né? Aí eu falei assim, olha, na volta eu vou passar aqui, eu vou trazer, eu vou pagar. Ele, não, tudo bem, não tem problema, sabe? E naquele momento, eu sempre lembro disso, porque eu poderia pensar assim, cara, que loucura é essa que eu fiz? Porque várias pessoas falam, você é louca? Você é maluca abrir mão do seu trabalho, 9 anos trabalhando numa empresa, né? Você tá aí, você vai pedir demissão para trabalhar, para quê? Para ganhar nada, né? Que loucura é essa, né? A gente é chamado mesmo de louco. Meu chefe, né? Meu gestor falou, Ciane, você... O que tá dando? O que tá acontecendo com você? Eu falei, não, é isso que eu quero, né? Eu tenho que acreditar. E eu, assim, podia pensar naquele momento ali, cara, eu fiz uma burrada, eu errei, eu não era pra ter feito, olha o que eu tô passando, não tenho R$3 aqui agora pra pagar isso. E não, pelo contrário, eu falei, não, eu vou trazer. Quando eu voltar, eu vou ter dinheiro, eu vou te pagar. E realmente isso aconteceu, né? Eu fui lá, paguei a ele e tal, tudo de boa. Mas, assim, você ver que vai saber, né? A gente tem que saber que a gente vai enfrentar desafios. Uhum. Mas a gente tá forte, né? Emocionalmente, mentalmente, para aquilo acontecer, que vai passar e tá tudo bem, e vai ser só um tempo, e vai fluir, vai acontecer, né? E assim, eu vejo que realmente tudo aquilo que eu pensava, que eu queria, que eu desejava, muito mais além, né? Deus fez na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Então, tudo valeu a pena. Tudo... Aqui, querendo chorar. Aí... Fica...
É de arrepiar, eu tô me arrepiando aqui de verdade, porque é exatamente isso. Tudo que você está falando, eu me vejo, e toda empreendedora que está escutando, que está vendo, ou que ainda não sentiu o gostinho de chegar lá. E não digo chegar lá porque a gente não chegou lá, a gente não tem ainda tem ainda, essa pausa. Né? Então, uma coisa que eu aprendi é ter paciência, a esperar. E é isso que quem está ouvindo tem que sentir isso também. Nossa, demais, e é muito gratificante mesmo, e saber que, né, tem muita gente vendendo assim uma facilidade que é no estalar de dedos, é rapidão, e as pessoas têm se frustrado por conta disso, porque, nossa, com vê fulano é assim, do outro, aí acha que foi assim do nada. E às vezes tem pessoas que falam mesmo que assim, às vezes as coisas são tão fáceis, e o que eu vejo mesmo assim, com as mulheres que eu trabalho, meus clientes, eu vejo muito trabalho duro mesmo. As pessoas se esforçando, as pessoas abrindo mão de coisas, né? Porque a gente precisa abrir mão de algo agora para ter algo melhor lá na frente. E às vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão. E isso realmente vai frustrar esse sonho de empreender, porque empreender realmente é todo dia você ser desafiado, né? É matar um leão por dia. O que eu falei assim, né? Porque quando eu comecei, eu tinha uma expectativa, né? E assim, consegui superar essas expectativas, né? Tudo que eu sonhei tem acontecido, e conforme vai passando o tempo, outros sonhos, outros objetivos vão, né? Que a gente nunca, igual você falou, nunca chegou lá, sempre tem alguma coisa a mais, né? Sempre a gente precisa, né, estar se desafiando, sair dessa zona de conforto, saber que existe algo a mais, né? Ambientes diferentes, mesas diferentes. E isso faz com que a gente não estacione mesmo de vez e ache que tá tudo bem, assim, e tá tudo certo. E realmente a vida e tudo que tem acontecido, a tecnologia, o marketing, né? A pandemia veio para dizer, olha só, gente, vamos embora que tem muita coisa aí pra gente aprender, né? Verdade. Porque empreender não é só você ser bom tecnicamente naquilo que você faz, né? Hoje eu entendo que não é só ser uma excelente contadora, saber dominar ali, porque a gente lida muito com as leis, né, de aplicar e tudo. E é muito mais saber administrar, saber gerir, cuidar de pessoas, né? Ter uma boa comunicação. Ter uma boa comunicação. Aí tem que ter o marketing, aí tem que ter uma inteligência emocional muito forte para poder lidar com os funcionários, com os colaboradores, com os clientes. Sim. Saber lidar com todas as pessoas, né? Saber se posicionar, e finanças, e é tanta coisa que a gente tem que aprender para poder as coisas fluírem. Não é só a parte técnica. Não é só. E assim, antigamente, sei lá, quando eu comecei mesmo, eu achava que era só isso, porque hoje nós temos muito acesso, né? YouTube e internet, assim, faz com que a gente tenha acesso muito rápido. A gente pega o celular ali, tira a dúvida ali na hora, qualquer coisa, né? Mas antigamente, quando eu comecei, não. Você tinha que ligar, você tinha que ter uma consultoria. Ainda tenho, né? Claro. Tem que ter uma consultoria para estar tirando dúvida, porque ninguém sabe tudo. E tinha mesmo que estudar mais, tinha que ter livros e tal, e agora, assim, as coisas, e a gente tem que se adequar, né, à tecnologia, né, hoje, assim, lá no escritório, a gente, além do sistema contábil que a gente tem que ter outras tecnologias, outras ferramentas para poder agilizar o trabalho, né? Para poder. E, assim, veio para facilitar a tecnologia, né? A nossa vida também. E saber. A gente tem que ter a mente muito aberta para o novo. Verdade. Muito aberta para o novo. Senão a gente fica para trás, né? Muita gente, quando você vai apresentar uma tecnologia, uma ferramenta, já fica meio assim, mas eu tô acostumada aqui. Aí não entende por que não consegue subir mais um degrau, porque tá ali presa naquilo. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que foi, assim, para
falar de empreendedorismo? Eu percebo que você trabalha nos... Tá, peraí. O Patrick tá pedindo para eu reposicionar aqui o microfone. Perfeito. Beleza. Eu não quis nem mexer no microfone dessa vez, deixei ele parado. Como é que foi, assim, cair também nessa área do empreendedorismo? Eu digo para falar para outras mulheres, porque eu já tive a oportunidade de participar de um evento seu, Sim. né, dos eventos que você está sempre envolvida. Como é que isso começou? Então, esse desejo de trabalhar com mulheres empreendedoras nasceu em 2018, né? Eu fiz um treinamento e nesse treinamento eu entendi que ali eu podia ajudar outras mulheres, né? Porque, na verdade, meu foco naquele momento era mulheres. Eu falei, eu posso ajudar outras mulheres a empreender também, eu posso ajudar, né, com o conhecimento que eu tenho adquirido e tal. Só que esse projeto ficou na gaveta. E quando foi em 2020, em 2020, a minha amiga Luciana Moraes, né, ela me chamou pra gente fazer esse evento ativando o empreendedorismo. E eu falei assim, caramba, era tudo que eu queria, assim, que estava na minha mente, muito tempo guardado, e a gente colocou em prática, né? E nós começamos a reunir essas mulheres para falar de empreendedorismo, porque em 2020, que foi a pandemia, foi quando aquelas mulheres que estavam em casa começaram a fazer bolo, começou a fazer artesanato e como que faz para isso expandir? Como que faz para isso crescer, né? Como que eu lido com isso, né? E passa a se tornar uma renda principal, uma renda que... E algumas perderam emprego mesmo, e pessoas da família não acreditavam nessas mulheres, tipo assim, como que você tá fazendo isso? Tipo assim, desdenhando, sabe? E esse projeto fez com que essas mulheres ganhassem força, sabe? Essas mulheres começaram a acreditar naquilo que elas faziam e desenvolver outras habilidades, né? Porque Ativando Empreendedorismo, ele falava de várias habilidades, tanto que você foi lá nos eventos, né? Palestrar, fala sobre marketing, porque realmente hoje é necessário estar aí no Instagram, né? Divulgando, falando do seu trabalho. E essas mulheres, elas precisavam disso, né? Eu falei, poxa, há 20 anos atrás eu não tinha isso, não tive isso, não tinha acesso a isso, não tinha. E hoje elas estão podendo ter. Então, era tão pouquinho, você encontrava no máximo algum mini curso lá no Sebrae para poder ter uma noção, assim, um norte. E assim, agora eu falei assim, eu tô podendo ajudar pessoas. E eu vou te falar, toda vez que a gente se encontrava com essas mulheres, e teve 3 edições, né? O Ativando Empreendedorismo, eu saí super, super feliz, sabe? Completa, plena. Porque missão cumprida, aquela coisa boa, sabe? As pessoas me ligando, mandando mensagem, falando, nossa, isso aqui foi importante, isso aqui me ajudou, isso aqui destravou alguma coisa aqui em mim. E isso faz todo sentido para mim. Eu acho que fazer pelo outro, ajudar o outro, sabe? Porque quando a gente tem conhecimento, que às vezes a gente fica, eu mesmo falo, eu acho que eu não tenho nada para passar. E quando você passa algo que para você é tão simples e aquilo ali muda a vida de alguém, nossa, isso é muito gostoso, é transformador, é isso. Eu falei, cara, isso é o sentido da vida, é ajudar outras pessoas, é poder contribuir, né, na vida de alguém e fazer algo melhor para aquela pessoa, né? Eu também trabalho com mentoria, né, de finanças, né, que eu acho que tudo começa ali nas finanças e poder compartilhar, né, um pouco de conhecimento para as pessoas terem a vida transformada mesmo. Não tem preço, sabe? Você falou dessa mentoria de finanças, me fala um pouquinho mais sobre ela. Como é que seria hoje uma pessoa que está assistindo a gente aqui para contratar a sua mentoria? Por que eu estou falando isso? Porque
eu tô pensando naquela mulher empreendedora que está começando, que às vezes ainda não tem a sua parte de contabilidade, talvez ainda não abriu o seu CNPJ, ou MEI, o que quer que seja, ainda está naquela parte de que está vendendo alguma coisa, tem um produto ou um serviço, e ela quer começar a deslanchar. Que aí, de repente, ela não entra ainda na parte da contabilidade, mas de finanças para ajudar ela a escalar isso. Como é que a pessoa tem acesso a isso com você? Então, a mentoria, na verdade, eu estou reformulando ela. Eu já tive vários alunos, né, comigo, e eu fazia individual. E realmente, gente, é transformador, sabe, na vida da pessoa. Mas, além de transformador, é desafiador. Porque as pessoas, elas têm um comportamento. Porque finanças, dinheiro, é emocional. Hábitos, né? Hábitos, comportamentos. Não é simplesmente você entregar uma planilha e falar, preenche aí, faz isso e isso. Isso aí todo mundo sabe que tem que fazer. Mas o problema tá aqui, ó. A forma como se pensa sobre dinheiro, a forma que você lida, né, com o dinheiro é que que dá o resultado. E muitas vezes a pessoa não teve conhecimento, ou ela ouviu coisas, né, sobre finanças que travaram, e é muito isso, né? E a forma como ela lida com o dinheiro é como que ela aprendeu, porque no Brasil a gente não tem ensino, né, sobre finanças. Né, diferente de outros países que a criança já vai aprendendo sobre finanças, sobre poupar, sobre investir, ela já cresce com aquela mentalidade. E o brasileiro não tem isso. O brasileiro é aquilo, ele quer pegar o dinheiro, ele quer gastar tudo de uma vez, ele não pensa no amanhã. E trazer essa mudança, essa transformação é um processo, né? Então, esse processo de mentoria, ele é muito desafiador até para mim, porque quando chega assim algumas atividades, a pessoa é desafiada, ela contra ela mesma, porque ela tem um padrão de vida, de fazer aquilo, né? De chegar no shopping e não ter controle. Hábitos familiares, né? Uma cultura ali da família. Não, isso porque assim, eu tô me colocando tudo que você tá falando aí. Na época, por exemplo, da Tani Viagens, eu não tinha o controle que eu tenho hoje, porque, na verdade, na minha infância toda, eu não vi controle financeiro. Então, foi bem diferente. Não que eu até converso isso com meu pai, tá? Eu falo, pai, eu não te amo, te aceito, eu sei que esse é o seu jeito. Esse foi o jeito que você foi ensinado, replicou e não virou a chave, você não mudou isso, infelizmente. Mas eu não quero ser dessa forma, eu quero mudar. Só que na época que eu tinha a Tani Viagens, eu não conseguia enxergar isso. Então, realmente, foi preciso passar por todo o problema, por ladeira abaixo, realmente ir para o fundo do poço, me olhar lá no fundo e falar, eu não quero repetir. Né? Então, isso que você está falando e assim, eu também tive uma situação na minha adolescência, né, que meu pai também, assim, passou por um problema que a gente, assim, perdeu tudo, tal, não tinha nem casa para morar, teve que vender tudo mesmo, literalmente. Caramba. E tem coisas que a gente aprende, assim, que a gente vive, assim, que a gente, peraí, eu não quero viver isso na minha vida. Então, assim, eu acho que isso me fez, assim, ser do jeito que eu sou hoje, né? E poder... Eu até falo com os alunos, gente, o que eu aplico aqui, que eu falo com vocês, é o que serviu para mim. Não tem nada que eu peguei na internet, não. É o método Luciane mesmo, sabe? Porque funcionou. Porque também, uma vez eu fiquei enrolada com cartão de crédito, né? Uma vez eu fiquei enrolada com cartão de crédito e depois dali, e chegou no dia, eu falei, marido, ele falou assim, não vou te ajudar. Você liga pro cartão e resolve tudo. E eu falei assim, nossa, que marido ruim, né? Pelo contrário, foi a melhor coisa, porque dali nasceu minha planilha, que eu distribuo pro pessoal, né, de cartão de crédito para poder, né, ter o controle, e eu uso ela até hoje, sabe? Isso foi, gente, eu não tinha nem meu filho, eu não tinha nem escritório, né, quando aconteceu isso, e eu
uso até hoje, sabe? É assim, um controle mesmo para eu poder ver o que está acontecendo. Porque se a gente vai passando o cartão, depois você não sabe não. A pessoa não vem que não tem, que ninguém lembra, não gente. Lembra. Não lembra. E assim, assim, funciona para mim e eu tenho, assim, passado, né, para os meus alunos e tal, e tem dado certo para eles ver, assim, uma pessoa que ganhando super bem, mas a casa, assim, toda desgovernada, sabe, sem uma estrutura, e você vê que a pessoa aplicou, e você vê a casa da pessoa reformada, e você vê a pessoa com garagem, tipo assim, não tem preço, sabe? A pessoa mandar a foto assim, Lu, eu consegui, olha o que eu fiz, que não sei o que. Eu falei, gente, realmente, olha, continua nisso, né? Continua Legal. Nessa pegada, porque a mentoria tem prazo, né, para acabar. Mas, assim, se você continuar aplicando na sua vida, você vai ter realmente resultados, né? E não tem coisa melhor do que você dormir, né? Deitar e saber que, caramba, né? Tá tudo certo, tá tudo não ok. Não tem coisa melhor. Né? Tá Acho tudo que é por isso que o pessoal falou, nossa, você ficou tão bem morena. Eu falei, olha, eu já fui uma morena que eu não tava tão bem assim, não. E assim, você realmente pegar o controle da sua vida, né? Não é deixa a vida me levar, senão você vai, porque assim... Acho que quando o lance do deixa a vida me levar é quando você bota exatamente o que você falou, assim, o problema, não sei se você falou em palavras, mas foi o meu entendimento. Assim, a gente sempre coloca a culpa no outro. É no governo, o dólar que subiu, não sei o quê, é por causa disso que não acontece com a minha vida. A gente sempre coloca todo o externo, mas a gente não tá fazendo nada ali. Aí quando a gente passa a fazer, passa a dar certo, passa... Pô, é alta outra responsabilidade, né? É você puxar pra você a responsabilidade. Cara, isso aqui não tá dando certo, fui eu. Eu até postei hoje algo sobre isso, que o Paulo Vieira publicou. Ele botou, eu vi. Eu falei, cara, é isso, sou eu, a minha vida tá desse jeito, fui eu que tô fazendo isso com ela. É a gente, né, ter certeza que a gente pode realmente, se não tá legal, pode melhorar. Muda o pensamento, muda as mesas também, de repente o ambiente que você tá é que tá te levando para isso, né? Então, com certeza, o ambiente transforma a gente, muda, né? Você tá ao lado de pessoas que pensam como a gente, e você ter pessoas, tipo assim, poxa, alguém que já chegou onde eu quero chegar, o cara tá perto da pessoa, o que a pessoa fez? Tem um método, tem uma fórmula de chegar ali, eu quero estar perto porque eu quero aprender, né? É querer, né? Às vezes a pessoa vê alguém assim num lugar que ela gostaria de estar, ela às vezes quer, o que fez para chegar ali? Fez alguma... E não é, né? A gente tem que se espelhar nessas pessoas e querer estar perto para saber o que... Existe uma forma. Se alguém chegou, gente, é possível você chegar também. Né? Eu sempre penso assim, pô, se alguém chegou, eu posso chegar também. Então... Por que botar barreira? Por que dizer assim, não é para mim não, né? Não é para mim. Eu vejo muita gente falando isso, tô bem aqui onde eu tô, me deixa quieto. Por quê? Porque assim, todo movimento que a gente fizer para crescer vai doer. O movimento de crescer, né? A dor do crescimento porque toda vez que a gente está aqui hoje, tá doendo, porque eu tô me desafiando, né? Mas eu preciso romper, né? É preciso romper. Veio sofrida, mas tá aí de boa. Vim sofrida pra caramba. Meu Deus, o que eu falei? O que eu vou falar? Mas é preciso sair dessa zona de conforto para você. Como que você vai ter resultados diferentes, né? Isso é fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Não tem como, né? Então, assim, para aquelas que estão começando um negócio novo, né? Comecei agora, fiz transição de carreira, tô desempregada e agora eu preciso fazer algo. Começa aí, faz o que você gosta de fazer, o que sabe fazer, vai se organizar, abre um MEI, né? Tudo começa no MEI, depois você vai, né? Sua empresa crescendo, você sabendo administrar, né? Bem o seu negócio, gerindo muito bem. Daqui a pouco você abre a sua empresa, aí você procura uma contadora, aí procura a Luciane. Com toda certeza. Né? E olha só, ela é minha contadora. Na época da Tony Viagem não era, eu tive outros 2 contadores, mas assim, quando eu migrei para você... E assim, tudo que você me proporcionou até hoje, eu só tenho gratidão pela aquilo que eu falei, profissionalismo.
Você, antes de tudo, por mais que você tá ali, faz tudo certinho e explica no detalhe. Então, isso não tem preço. Porque às vezes a gente quer uma atenção. Para mim, você dá essa atenção. Eu não falo da atenção de ficar... Porque eu não sou uma pessoa que manda mensagem o tempo inteiro. Porque, né, tem gente que às vezes quer atenção 24 horas no dia. Não, mas assim, o momento que eu te mando alguma coisa, mesmo que você naquela hora não consegue responder de pronto, mas daqui a pouco você responde, você me dá uma explicação que eu falo, entendi, beleza, então vamos Eu prezo muito por isso, sabe? De esclarecer para o cliente o que está acontecendo, o que é aquilo, por que daquilo, né? Porque às vezes a pessoa tá com ela não está entendendo. Eu sei, não tem nada a ver. A pessoa faz marketing, vai entender de contabilidade, vai entender, não vai. E eu gosto de explicar, eu gosto do que o cliente saiba exatamente o que está acontecendo, sabe? Depois ele vai esquecer tudo. Mas assim, tem coisas que fixa, entendeu? Eles começam a aprender, eles têm que entender da empresa deles, têm que entender por quê daquilo, né? Eu gosto de explicar muito bem direitinho, assim, né? Bem didático, gosto, né? Eu falo, gente, assim, já conquistei vários clientes por causa disso, da pessoa me ligar e eu explicar, ela entender, porque às vezes ela não entende por que tem que fazer daquele jeito, para que serve aquilo, e eu explico, se fizer assim, é por causa disso. Aí eu dou exemplos, menina, assim, muito engraçado, assim, imagina isso aqui, então é isso, tá, entendeu? Porque às vezes falar tecnicamente, realmente a pessoa não vai entender, mas se eu trouxer um exemplo, assim, do dia a dia, a pessoa vai entender o que eu tô falando, né? E quando você falou pra mim, assim, igual ela fechou o Tani Viagens, né? A gente abriu na Tani Marketing, e nessa transição, o Tani Viagens estava aberto porque o antigo contador falava, não dá pra fechar, que não sei o que lá. Eu tive umas informações que eu deixei ele aberto. E eu sabia que na prefeitura de Nova Iguaçu cobra anualmente uma taxa. Então eu sabia que a minha dívida estava aumentando. Foi você a pessoa que me abriu os olhos, que me conseguiu finalizar, concluir essa etapa, que era uma etapa assim que, para mim, que eu passei por né, um período conturbado para mim, na época de 2020, esse processo eu não vi a hora de fechar. Então eu passei, olha só, fiquei 21, 22, foi agora, né? 23, foi esse ano, né? 24. Olha esse tempo todo. E tipo, aquilo me corroendo, falando, eu preciso fechar isso, para eu abrir uma nova, eu preciso fechar isso. Então assim, você não, dá sim, é só fazer isso, é por causa disso, é esse e outro. Você foi muito clara para mim e você me ajudou a andar por me trazer clareza. Porque se eu não tivesse a clareza, eu não teria andado nessa casinha. Muito bom, né? Entendeu? Então... Virou essa página, né? E uma nova página agora. Com certeza. E lindo aqui. Parabéns. Obrigada. Estamos indo, caminhando, cada passo. Queria que você contasse uma história. Falei um pouquinho da minha aqui com você. Mas eu queria que você contasse uma história que tá bem assim... Não precisa ser a mais antiga, mas aquela bem viva. Que foi transformador. Tudo que você faz com o seu cliente. Uma história assim bem inusitada, assim. Não precisa falar nomes nem nada, só... São muitas. São várias, né? Então. Mas assim, de pronto... Natane, eu vou te pegar. Aquela que vem primeiro na sua cabeça, assim. Uma que você lembra de alguém, assim, que foi uma situação... São várias situações, né? Eu falo que todo dia no escritório é um dia, né? E a gente faz uma programação, nossa, vai ser assim, aí daqui a pouco, vira tudo o contrário, meu Deus, ele ligou ele ligou outra coisa. E, assim, eu não sei, a gente, assim, às vezes recebe empresas, né, que estão meio bagunçadas e tudo, assim, fazendo... Corta. Por quê? Porque eu não quero falar isso. Não? Tá. Tudo bem. Tranquilo. Dá pra fazer outra pergunta? Dá. Traz um assunto assim. Não sei. Algo que, caramba, Lu, se não fosse você, igual eu tô aqui. Se não fosse você, eu não teria avançado essa casa. Fala de um cliente assim que você fez ele avançar aquela casa.
que ele conseguiu chegar no nível que ele não imaginava, por ele não entender, por ele não ter uma boa orientação. Tá. Fique em paz. É assim mesmo. Aí é difícil, porque eu fico pensando assim, né? Eu tenho que ter cuidado na hora de falar. Mas você não precisa citar nomes, nem falar nada. Ou então a gente muda. Porque às vezes, sei lá, eu fico meio... Às vezes eu não vou falar nome nem nada, mas de repente a pessoa não vai gostar que eu falei sobre isso, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Eu fico um pouco constrangida. Não tem problema. Tá, eu contei a minha. Que eu não ligo, tá? Eu não ligo, fui ladeira abaixo, ela me resgatou, salvou, falou, tem como, vamos te ressuscitar aqui, ela me ressuscitou. Me fala assim, qual é o que mais acontece assim de dúvida? Qual é a dúvida mais frequente que chega para você dos seus clientes? Isso você pode trazer tanto da galera empreendedora, tá? Que às vezes uma dúvida de um cliente que está na contabilidade é empreendedora, quanto até mesmo na área contábil. Assim, acho que é campeã. Eu posso abrir empresa devendo com nome no Serasa, né, e tal. Falei, gente, não tem problema nenhum abrir empresa. Isso aí a junta comercial, a Receita não vai fazer esse levantamento. Isso é uma das coisas que mais tem, né, porque a gente entende que às vezes a pessoa tá... Ninguém fica devendo porque quer, gente, né? Ninguém entra numa situação, né, de finanças assim com problemas porque quis. Aconteceu coisas que fogem ao nosso controle. Exemplo, a pandemia. Quantas pessoas, né? Tantas pessoas que cresceram pra caramba, mas teve outras que realmente a atividade que a pessoa fazia realmente não deu, não vingou, não foi, né? Então, disso surgiu várias, né, dívidas, problemas financeiros, pessoas que foram mandadas embora. Então, tem coisas que fogem do controle. Eu passei por isso. Né? Tem coisas que fogem do controle. Como que você vai imaginar que vai ter uma pandemia que vai fechar as lojas, o comércio? Os aeroportos vão fechar, tudo vai fechar, ninguém vai viajar. Não, é engraçado que as pessoas falam assim, não, vai fechar. Eu falei, gente, tá maluco? Vai fechar nada. Que vai fechar o quê? Ninguém no outro dia tava, né? eu fazendo reunião com as meninas, mandando todo mundo para casa trabalhar em casa, sabe? Foi chocante. Eu olhar assim do prédio, assim, embaixo, e não ter 2 horas da tarde, não ter nenhum carro passando. Falei, que loucura é essa? O que tá acontecendo? Eu lembro que eu tava fazendo live antes da pandemia chegar. Pessoal, e aí, e a pandemia? Como é que vai ser? Que tá lá na China. Falei, gente, não vai sair de lá, não. Vai ficar lá, não vai chegar aqui, não. Relaxem, vai dar tudo certo. Gente, eu também tinha essa certeza que não ia acontecer. Entendeu? E assim, aí as pessoas, né, têm essa dúvida. Como é que eu vou abrir uma empresa agora se eu tô com essa situação, né? Não, mas não tem problema nenhum. Você pode, né, colocar sua empresa para funcionar. O que pode acontecer é de um banco, de repente, for fazer, né, uma movimentação bancária, um empréstimo, alguma coisa, vai fazer ali o levantamento dos sócios, né? Então, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas abrir a empresa para você começar a girar, tocar a empresa, fazer essa empresa crescer para você pagar esse negócio, organizar tudo, não tem problema, pode seguir em frente, né? Outra pergunta que é muito corriqueira lá no escritório é sobre dar baixa na empresa, né, querer, né, fechar um ciclo, né, realmente tem essas dúvidas. Dúvidas também sobre imposto, como que paga, o que tem que pagar, né, como que ela vai fazer para admitir um funcionário, também é muito, né, frequente, que às vezes a pessoa pensa que vai ter que pagar muito dinheiro e tal, é muita coisa, né, e às vezes fica correndo um risco. Porque essa questão do funcionário não estar registrado, porque muitos não fazem porque tem medo. Ele tem medo porque vai pagar muita coisa, e às vezes não é, né? Se for uma empresa aí do Simples Nacional, vai pagar o FGTS ali mensal, claro que você tem que fazer a previsibilidade, né, do 13º, de férias, não tem jeito, porque mesmo o cara sem tá com a carteira assinada, acaba que você tem que pagar da mesma forma, Sim. né, e você fica exposto, né, porque, assim, a minha maior preocupação, eu sempre falo com os clientes, de ter um funcionário sem registro, o funcionário tiver um problema de saúde, sofreu um acidente no trajeto, né, então, assim, tem coisas que não vale a pena. Mas eu vou gastar mais? Não vai gastar, né? Se você colocar na balança,
né? O risco que você está correndo é muito maior do que 8% sei lá, do FGTS. Uma vida. Entendeu? Porque acaba que no final fica com um funcionário sem registro e no final vai ter que pagar a rescisão do mesmo jeito, vai ter que pagar o 13º, as férias, tudo do mesmo jeito. Então, não faz sentido você ficar com um funcionário sem registro, né? Correndo risco. E sem estar contando. Aí o funcionário também não está contando para aposentadoria, né? Tem todo aquele detalhe, né? Eu vou contar um lance que aconteceu comigo, que eu contei para você. O sonho que eu tive. Posso falar? Pode. Não, acreditava que sim, mas é porque eu achei, de repente pode ser uma dúvida de alguém, sei lá, não sei. Que eu tive um sonho, né, com essa transição de fechar a Tani Viagens para abrir a Natani Marketing. Eu tive um sonho e eu sonhei que estavam me prendendo por eu não ter o CNPJ da N-Marketing. E eu, Luciane, eu sabia que isso não é do trâmite. Mas sabe quando você fala assim, não, é alguma coisa te alertando, anda logo, anda logo. E aí eu contei pra você e você, não, aí fala agora. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, né? Pô, abriu um local físico, tem ali a sua equipe, tem as suas coisas, e aí? E não tem o CNPJ. É necessário ter o alvará, né, de funcionamento, né, do estabelecimento, né, pessoal da área da saúde, né? Por exemplo, a vigilância sanitária, né? Então, assim, realmente tem que ter uma atenção quanto a isso, né? Para não ter problemas realmente com a fiscalização. Porque pode passar uma fiscalização realmente e exigir, né? Cobrar de você ali aquela documentação e você tá desprovido. Às vezes eu acho que o teu sonho não foi nem preso, assim, mas assim, aquela sensação de que, caramba, eu preciso resolver essa questão, né? Porque a gente, né? Poxa, caramba, eu vejo assim, muitas pessoas que ficam procrastinando, né? Fazer essa regularização da empresa. Mas a pessoa tem que entender o seguinte, depois que ela fizer isso, a empresa dela vai crescer muito mais. Ela vai ter segurança. Porque eu falo que esse negócio de você dormir e sonhar isso é essa insegurança, né? Porque às vezes quando você não está regular, você tem medo até de se expor na internet. Eu conheço muitas clientes que têm medo de se expor. Né? Então assim, acaba sendo um assunto legal. Foi bom ter falado do meu sonho. Sim, e o pessoal da saúde, então, tem muito receio disso. Eu recebo muitas profissionais formados, biomédicas, pessoal que, assim, vem da faculdade, lá o pessoal fala, né? E o pessoal fala lá, os professores, eu acredito que elas vêm já com essa dúvida muito forte, patente, né? Um medo dessa questão da vigilância sanitária, porque realmente a atividade que faz, né? Depende de um certificado da vigilância sanitária, então vem com aquele receio muito grande de estar em dia, de fazer as coisas, né, direito. Então vem com aquele medo, né, aí fala muito, eu tenho medo de postar no Instagram, eu tenho medo de fazer story, porque alguém pode denunciar, ou porque alguém pode bater aqui, porque eu tô falando... Eu já tive clientes, tá? Que foram denunciados. Mas assim, foi lá e tava tudo ok. Mas por quê? Por conta de estar exposto. Sim. Sempre tem os amiguinhos. E às vezes é teu colega mesmo, né? Da mesma profissão, né? É muito chato. Então, assim, por que ficar com esse medo, né? Então, vamos resolver essa questão, né? E poder ter segurança na hora de se expor, na hora de fazer um story, de fazer uma publicação. E uma das minhas vontades de querer migrar isso é também porque está surgindo a oportunidade de pegar empresas, ou seja, que precisam da nota fiscal, que precisam dessa parte bem legalizada. Então, é como se eu estivesse amadora. Eu enxergo não ter o CNPJ de uma forma amadora. Eu não me enxergo, profissional. Não. Falo, só vou ser profissional quando eu estiver... Isso. E até o cliente te vê de outra forma. Te vê de outra forma. Poxa, é uma empresa organizada. Ela vai ter até mais segurança de trabalhar. De saber que, não tem um CNPJ, poxa, estou depositando ali na conta pessoa física, estranho, né? Então, isso gera... Eu tenho isso com o outro.
Eu tenho isso. Como é que as pessoas não vão ter também comigo quando estão fechando? Formalizar a empresa traz mais credibilidade em tudo, né? Você de repente quer investir na empresa. Quero fazer uma obra, quero investir no marketing, Você tem direito pode fazer um crédito, né? Fazer um empréstimo, alguma coisa para poder investir na empresa. Agora, como pessoa física, trabalhando informal, acaba que as pessoas não te dão crédito e você não consegue alcançar grandes clientes, né? Porque uma empresa grande, organizada, ela não vai aceitar fazer um depósito na conta de pessoa física e não ter uma nota fiscal para ela apresentar na contabilidade dela, que é uma contabilidade regular, que está ali em dia, está direitinha. Para sair esse dinheiro da minha conta aqui, da conta da empresa, eu tenho que apresentar uma nota fiscal ali para poder justificar esse dinheiro, né? Sim. Então, assim, até para você alcançar clientes, né, maiores, né, você precisa estar formalizado, estar em dia, estar regular, né? E não é bicho de 7 cabeças, né? Porque às vezes a pessoa fica com muito medo. Ai, meu Deus, é um bicho de... Claro que você tem que saber que abrir uma empresa é um filho, você tem que cuidar dele, né? Não adianta, vou tirar o CNPJ e botar na gaveta. Inclusive essa semana, né, uma pessoa me ligou, eu quero só o CNPJ só. Eu falei, eu nunca nem fiz isso, querido. Eu nunca nem fiz isso. Ir lá, fazer o registro na junta e tirar o CNPJ e só isso. Não faço isso, eu não faço. A pessoa tem que querer o processo completo. Eu não tenho como. Eu falei, nunca nem fiz isso. Não tem como fazer isso, né? Porque a pessoa acha que é só, não, quero só o CNPJ e ela vai gerando uma bola de neve, uma situação que não faz sentido. Então, se planeje, se organize, faça tudo direitinho, né? Tenha um contador, né? Não precisa ser a Luciane, pode ser um outro colega, mas que você tenha a contabilidade regular. Não é só tirar o CNPJ, botar embaixo na gaveta e tá tudo certo. Eu tenho um CNPJ. Não é isso. Quando nasce um CNPJ, nascem obrigações acessórias junto com ela. Que a Receita tá lá aguardando você enviar a declaração mensal, né? O INSS, a Caixa Econômica, cadê? E aí? Fez? E aí? Teve funcionário? Mas eu não tenho funcionário. Você tendo funcionário ou não, querida? Ela tá lá esperando. Não vou entregar não. Tá. Depois, quando você precisar, vai ter que pagar multa de tudo. Vai ter que entregar atrasado e pagar multa de tudo, porque 1 hora vai ter que fazer. Não tem jeito. Então, por que não fazer tudo certinho, né? Então, não quero, então não é para você. Então, assim, não quero, então não é para você. Porque para ficar... Não quero nem entender nem fazer, não, realmente. Assim, eu conheço empreendedoras e empresárias que... eu falo assim, os dois, porque é diferente. Eu vejo que é bem diferente. Tem gente que é empresário e tem gente que é empresário e empreendedor. Que estão lá e falam assim, o computador manda e eu pago. Só isso. Não quero saber de mais, não quero nem saber para o que é. Cara, eu fico assim, pasma. Eu falo, não. A gente precisa saber o que é. Até porque a gente... eu vou falar por mim. Como eu só recebia o boleto todo mês, eu não tinha uma orientação, meio que, na época da Tani Viagem, eu não vi, é necessário? Não, agora não vou pagar essa conta aqui, né? Ficava escolhendo qual conta que ia pagar, vou pagar essa conta aqui, essa aqui eu não vou pagar não. Mas se eu soubesse mais informações, assim, olha só, deixa, igual como você faz, você me orienta e tudo mais, eu teria talvez dado uma atenção que eu não dei, teria me esforçado um pouquinho mais e não dei. Então meio que eu deixei de mão. Você tem que me mandar, igual você tá falando, faturamento ali todo mês para saber exatamente, fechar tudo bonitinho. Eu não tinha esses hábitos. Hoje, eu tava falando com você antes da gente começar, dei uma atrasadinha, porque hoje eu tava nessa parte. Se eu fico, 5 dias sem fazer, e é um período de, pagamentos e tudo mais, eu falo, não, peraí, eu tenho que sentar, que senão daqui a pouco eu não lembro o que é que eu paguei. Daqui a pouco você vai ter que ter uma pessoa só para cuidar disso. Bom, a minha meta é essa hoje. Qual é a minha meta até dezembro? Eu já converso com a minha equipe, converso cada um no individual, quando cada um tem as suas metas, falo, olha só, eu quero isso aqui até dezembro, porque eu quero janeiro estar assim. E você? Você concorda? Porque isso aqui vai te fazer evoluir. Entendeu? Então, assim, eu abro a mentalidade deles, assim, pro futuro. Não ficar assim, pensando, mês a mês eu já ganho isso, tá bom, acabou.
Eu não consigo pensar assim. Acho que a gente está crescendo numa proporção bem legal, que assim, a gente estava num espaço menor, isso aconteceu esse ano. Na verdade, ano passado, dezembro, a gente pegou uma sala do lado no antigo espaço, quebramos paredes, fizemos uma reforma, aumentamos, mas não era o suficiente. Quando eu digo assim, é porque era muito pequeno. Era tipo assim, os 2 espaços, era essa sala aqui um pouco menor. Só para você ter ideia, 2 espaços, mas era um pouco menor. Para ter a galera da edição e para ter o estúdio e uma copa. Para o pessoal almoçar e tudo mais. Então, o estúdio era apertadinho. Falei, cara, não dá. Tipo, eu não tinha uma sala para reunião. Eu tô aqui com você hoje no podcast, eu tenho uma sala ali para reunião, tenho uma sala para treinamento. Eu não podia. Ou eu marcava o podcast ou eu marcava a reunião. Olha só que louco. Então, eu falei, não dá. Então, quando a gente resolveu migrar, eu falei, até julho. Acabou que maio para junho a gente se mudou, a gente veio para cá. Então, olha só, a gente já teve de dezembro para cá, não foi uma escadinha, já, mas entendeu? O que faz acontecer são as metas. Não tem como viver sem meta, sem estabelecer metas, né? Eu falo sobre empreendedorismo, eu tô aí, mas às vezes até a gente, né, às vezes, né, dá uma falhada. E em janeiro, eu falei assim, caramba, eu vou entrar numa mentoria, tá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu já fazia o curso, né, com esse mentor, com esse professor. Ele é contador também. Aí eu falei assim, poxa, eu agora quero comprar mentoria, não quero o curso mais, porque a mentoria é algo diferenciado, né? Sim. Então, claro, você vai investir mais, porque a pessoa, né, tá ali contigo. E ele foi e me falou assim, tá, quantos clientes você conquistou ano passado? 2023. Foi no terceiro dia do mês, acho que foi do ano, sei lá, dia 3 de janeiro, sei lá. Aí eu, Eu falei, olha só, eu tava na praia, eu falei, quando eu chegar em casa eu vou olhar. Aí abri o notebook, falei, gente, eu não tinha noção. Olha só que coisa louca, né? Eu falei, gente, a gente fala as coisas, mas às vezes a gente porque é tanta coisa. Sim. São muitas coisas, Sim. entendeu? Então eu falei assim, não sei. E eu fiquei tão assim feliz, porque eu não tinha ideia, porque assim na minha cabeça tava, gente, não, tem que melhorar, claro que tem que melhorar sempre, né? Mas assim, eu não tinha noção do que tinha acontecido em 2023 na minha empresa. Então, quando eu falei com ele, menina, eu fiquei tão feliz, sabe, que eu não imaginava. E quando foi agora em julho, eu bati em 2023. Isso é o mais legal. Tu tem noção? Tem. Mas sabe por quê? Porque eu olhei. Clareza, né? Porque eu olhei e eu falei assim, tem que ser assim, vai ser assim. Porque se a gente não tiver uma direção para ir, filha, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. E isso me fez assim, virou uma chave. Eu falei, gente, olha só, eu falo sobre isso, mas eu mesmo não tô aplicando. E olha como faz a diferença. E também é mais fácil a gente enxergar o outro. Acaba sendo mais fácil, porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, tanta coisa, que quando você vê o outro fazendo, você fala, se você ajustar isso aqui, mas aí a gente já tá numa rotina. Eu fiquei assim, eu liguei pra ele, né, eu entrei na mentoria e tal, quando foi em julho eu falei com ele, ele falou, caramba, que bacana. Demais. E eu mesmo falei, gente, que bacana. E assim, na mentoria, né, tem um encontro presencial e tem a entrega das placas, né, de quadros, né, de premiações, né, de mais clientes, de quantos mais clientes você teve naquele ano, e em janeiro eu vou pegar a minha. É isso aí. Não, é sobre isso. Hoje eu tava fazendo uma reunião mais cedo com a equipe, né, Patrick? E a gente falou justamente sobre isso. Eu falei, tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho que saber quantos foram ano passado, quantos foram esse ano, porque tá sendo gradual. Eu não tô tendo assim, graças a Deus, eu só tô escalando, mas assim, nada, caramba, a Nathane tá... Não, mas assim, eu olho pra trás e falo, caramba, eu evoluí, subi. Agora o que a gente tem que fazer? Exatamente isso. É isso que dá um gás na gente. Com toda certeza. A gente saber que tá crescendo, porque a gente não olha pros números, tudo é métrica. E o mais legal é que assim, não é só eu que tô crescendo, é o que eu te mostrei, um cliente que a gente fez uma gravação de podcast, ele participou do podcast e ele veio aqui, falou, não, Nathane, eu quero participar do podcast, contratou e tudo, veio
e ele tá tendo resultado. E eu te mostrei aqui. E assim, deixo bem claro o que a pessoa vai ter, o que ela pode alcançar, mas acaba sendo também não só o mérito do nosso trabalho, mas o mérito da pessoa também. Mas ver essa evolução, não é só dos clientes, não é só nossa, mas ver os clientes evoluindo também. E se a gente não parar para olhar, a gente vai se frustrar, vai ficando desanimado. Então, quando você olha assim, e o que acontece? Quando você vê que o negócio não tá meio, você vai acelerar. Sim. Aí você vai acelerar. Sim. Caramba, não, vai ter que fechar. Você vai correr atrás do cliente, você vai buscar, você vai fazer de tudo para fazer. Sim. Entendeu? Cumprir aquela meta que você tem estabelecido. Agora, sem meta, sem objetivo, todo dia é o mesmo dia. Todo dia vai ser a mesma coisa. Aí no final do ano aí você quer reclamar de algo, tá vendo? E eu tava meio que reclamando, sem ter noção do que tinha acontecido. Tipo assim, porque eu não tava olhando os números. Sim. Entendeu? Sem olhar para os números, não tem como. Sim, não tem como. A gente tem que debruçar mesmo sobre a nossa empresa e entender quanto eu cresci esse ano. Quanto que eu diminuí o de faturamento, por que ela não está crescendo? Onde que está o problema? Tem um problema, tem alguma coisa aqui. Então, o gestor que tem que estar, né? E ficar preso no operacional, muito preso na operação, vai impedir você. Vai. Porque é a parte estratégica que faz a empresa crescer. É o estratégico. Tô sorrindo aqui porque você tá falando tudo que eu gosto o de ouvir. O estratégico é que faz crescer, né? Durante muito tempo eu fiquei muito presa no operacional, né? O operacional, sabe o que é? O prato limpo. Eu fui numa palestra, foi até um encontro da mentoria presencial que eu fui agora em Belo Horizonte, e falou assim, o operacional é o prato limpo. Tipo, você vai num restaurante e fala, nossa, Natânia, eu fui almoçar aqui, menino, restaurante, prato limpinho. Gente, isso é o básico. É o básico, prato limpo no restaurante é o básico que tem que ter. Tem que estar limpo, né? E às vezes a gente fica preocupado muito com o básico que a gente tem que entregar, enquanto, né, você podia ter uma pessoa fazendo aquilo e você está no estratégico, olhando para a tua empresa do alto, falando assim, caramba, eu preciso fazer isso, essa pessoa aqui é bom fazer isso, eu posso migrar essa pessoa daqui para cá, eu posso fazer essa pessoa aqui, o comportamento dela não tá legal aqui, ela não tá evoluindo. Às vezes a pessoa não tá no setor certo. Sim. Ela só não tá no setor certo, entendeu? Você, olhando de cima, você consegue, agora você ali, ó. Não, já vivi isso. Olhando para a mesa e olhando, não vai. Claro que a gente sempre vai estar no operacional, porque a gente vai estar o quê? Coordenando, conferindo, né? Observando tudo. Mas tem que ser menor. Isso, né? Mas não ficar presa literalmente. É verdade. E eu fui entender isso quando eu fui em 2019 para um evento em São Paulo. Que eu cheguei lá e falei, esses caras são monstros, né? Esses caras aqui em São Paulo. E eu tava assim, essa pessoa presa na operação, né? Porque às vezes é até uma questão até mesmo de ego, né? Não, só eu sei fazer, eu sei fazer. Mentira, o pessoal faz muito melhor do que eu. Uhum. As meninas trabalham comigo, fazem as coisas muito melhor do que eu. Você tá entendendo? Muito melhor, entendeu? E eu administrar isso, mas pensar o quê? Quando eu estou numa mentoria aprendendo sobre gerir melhor o meu negócio, eu estou olhando de cima. Caramba, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá aqui. Agora só ficar ali, meu Deus, tem que entregar, tem que fazer um e-mail, tem que... Você não vê as coisas acontecerem. É verdade. Né? É estar no estratégico. E é legal, assim, tem uma coisa que eu acho incrível do empreendedorismo, é que quem tá ouvindo, tá no começo, não consegue entender isso que é falado. Às vezes a pessoa não está nesse momento ainda. Ela vai dizer, não, mas eu não tenho como, eu não tenho ninguém, né? Porque você não está focado nisso. E aí ela não sabe por que ela não consegue subir, escalar. Mas para quem já, de repente, está seguindo esses passos, consegue entender melhor, porque não tem jeito, né? É a prática. Porque por mais que a gente fale, só quando entra na prática é que você sente na pele e aí você realmente fala, realmente ela tem razão. E essa questão, né, de contratar alguém, né, porque tem muita gente que pode estar ouvindo aqui que é o empresa, né, eu sozinho fazendo tudo, né. E eu lembro quando eu fui contratar, meu Deus, que desespero, eu não vou ter dinheiro para pagar, gente, eu não vou ter, né. O medo da gente é esse, de não conseguir pagar, né, de... sei lá, passar vergonha, né? É verdade.
o medo da vergonha. Mas não acontece que só com pessoas que você consegue crescer. Só tendo pessoas com você que você consegue crescer. Aí você fica com medo de contratar, aí você trava o teu crescimento. Não tem como. Aí trava. Contrata que o dinheiro vai aparecer, vai crescer, a empresa vai vir os clientes, vai vir eu não estaria aqui se o Patrick não estivesse lá do outro lado. Eu não estaria fazendo bons cortes, porque não sou eu que faço os cortes, se a minha equipe não estivesse editando. Ou coordenando tráfego, ou coordenando produção de conteúdo, ou treinamento de secretária. Por exemplo, tem um treinamento. Tem gente que já me ligou e falou, Tani, quero um treinamento essa semana de secretária. Falei, tá bom, passo pra Juliana, vai ter treinamento tal assim, vai ser tal hora. Se não for... Já pensou você fazendo isso tudo? Não tem braço. Não tinha. Estafa, tava morrendo. Não tinha. Se ela não estivesse lá embaixo fazendo as coisas não estariam andando. Então, assim, isso eu não abro mão. Eu não abro mão de ter equipe. Não abro mão de ter o meu time. E meu time tem que jogar junto, tem que cada um saber a sua passada. É porque, assim, eu venho também do esporte, né? Fiz handball minha adolescência toda. Então, quando você... fui líder de equipe e tudo mais. Então, eu sempre tive aquela coisa, sabia a importância de cada um ali. Não era um para fazer o gol. Não tem o goleiro, não tem aquele que tá no canto de cá, o canto esquerdo, o direito, blá, blá. Cara, o pivô. Então, assim... eu aprendi a lidar com a equipe. Então, desde da minha antiga empresa, eu só não sabia liderar. Eu não sabia na época da Tani Viagens. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, importante também você falar no empreendedorismo, porque eu usava muito coração. E às vezes, até quem passa por isso, tem medo de contratar, ou quando contrata, tem o medo de demitir. Porque, ai, caramba, e aí, como é que vai ser? Demito. Hoje eu não tenho pena, não. Tenho, não. A gente não pode contratar quem a gente não pode demitir, né? Porque às vezes a gente entra em umas situações, né? Que é meio complicado. Mas se você tiver um posicionamento, né? E mostrar para as pessoas, porque às vezes, eu não vou contratar da família. Minha irmã já trabalhou comigo, meu irmão, minha cunhada. Assim, eu nunca tive problema. Mas eles entenderam a minha posição, ó. Se não tiver legal... Não Tchau. Vai dar, entendeu? E tá tudo bem, a gente continua no Natal junto, tá? No Natal a gente tá lá na reunião, lá, todo mundo junto. Porque é entender, né, que saber separar, né? Eu tenho muito, assim, um relacionamento muito bom, né, com a minha equipe, com as meninas. A gente sai, a gente, né, vai almoçar fora, a gente lancha junto, a gente, muito assim. Mas, assim, elas sabem, elas entendem na hora que a Luciane ali que tá com elas e a Luciane que é ali que tem que cobrar, porque, assim, eu sou cobrada, né? Então, assim, tudo é questão de posicionamento, a gente deixa muito claro, né, nas relações, né? Poxa, gente, olha, que a gente muito legal, mas ó, isso aqui não tá legal, né? E também a gente tem que saber falar, né? Porque não é, né? Tem pessoas que acham que, porque é líder, porque é chefe, pode fazer o que quiser e falar qualquer coisa, né? Tem que saber, né, ter esse equilíbrio na hora de falar. Mas que quem paga as contas e o salário no final do mês é aquele que está liderando. Então, o calo aperta para aquele que está liderando. Isso, com certeza. Quando qualquer coisa que acontece, o cliente vai em cima de mim. Não quer saber, poxa, eu nem fiz não fui eu que fiz, mas eu que tenho que pedir desculpa, eu que tenho que me retratar, eu que tenho que correr até falar assim, olha, realmente, né, aconteceu um erro e tal, vamos resolver isso aqui da melhor maneira possível em reunião e vamos ver isso aqui, né? Porque tem coisas que acontecem... que a gente vai aprender com aquilo ali, que às vezes num processo acontece, né, uma coisa que, assim, nunca aconteceu, você segue aquele processo ali, mas às vezes tem detalhes que fogem, que são coisas diferentes, entendeu? Então a gente tem que saber tratar essas questões, né, eu acho que o posicionamento, assim, do líder, né, tem que ser firme, né, e tem que ser parceiro, e tem que ser tudo no seu tempo, né. Tem um tempo de tudo, tem um tempo de conversar, tem um tempo de chamar atenção, de estar junto, e cada um entendendo o seu papel. E uma observação, cuidado com esse tempo também, né?
Porque eu vivi isso na Tani Viagens, eu demorei a demitir essas pessoas. Então, às vezes, a gente acha que vai dar um tempo maior, que a gente tá... não, de repente essa pessoa não tá legal aqui. Aí você fica dando muito tempo, e quando você vê, na verdade, você tá perdendo todo o seu tempo com uma pessoa totalmente errada. Então, eu vivi isso. Tem que demitir. Não pode ficar muito tempo, porque se for uma pessoa não tão legal assim, ela vai contaminar os outros, Sim, né? sim. Então, é necessário que haja, assim, seja bem enérgico nessa hora, né? Eu fui muito lenta com isso. Eu percebo que isso foi a minha ajuda para a ladeira abaixo na Tani Viagens. A procrastinar, demorar, ter um pouquinho mais de piedade, achar que a pessoa vai mudar, a pessoa vai querer crescer, evoluir comigo, e ficou, e ninguém fez nada, e pshum, entendeu? Então não foi só uma questão de, por exemplo, não ter um controle financeiro, mas também por não saber me posicionar nessa hora. É uma empresa complexa. Hoje a gente tem, né, para empreender, a gente precisa de desenvolver várias habilidades. Por isso que eu sempre, inclusive sexta-feira teve um cliente lá no escritório e eu falei com ele, olha, você tem que fazer esse curso aqui, ó. Vai fazer método CIS. Eu falei, você vai já fazer. Já fiz método CIS. Legal. Aí ele, várias, assim, questões, eu falei, poxa, eu ajudo muito, assim, né, os clientes, eu converso, eu dou ideias, quando trazem alguma situação para mim. Aí eu falei, essa situação sua aí vai ser, isso aí é inteligência emocional que você não tá tendo. Total, assim, a situação dele total, assim, falta de inteligência emocional nenhuma. Ele tá levando muitas coisas pro coração e isso tá fazendo com que ele perca dinheiro, né? Então, ele entendeu, assim, o pouco tempo que eu fiquei com ele, assim, poxa, foi tão gratificante para mim, sabe? Porque ele foi lá buscar, assim, uma orientação e eu pude fazer isso. Eu falei, cara, você vai para esse lugar aí que você vai realmente, vai ser agora, né? O método CIS na outra semana. Eu falei, vai... No Rio, né? Aqui no Rio. Vai ser no Rio. Vai porque você vai sair de lá voando, filho. Vai sair de lá voando, porque realmente tem coisas que é o emocional. O emocional da gente... É o que... Se não tiver legal, se a gente não... Gente, olha, vai... Não pense em abrir uma empresa. Se o emocional não estiver legal. Isso. Vai tratar o emocional primeiro. Tem que estar bem emocionalmente... Entendeu? Vai fazer uma terapiazinha, entendeu? Também junto, porque precisa, né? E a gente, às vezes, leva muito pro coração as coisas, né? E a gente tem que tratar o nosso negócio, claro, com amor, que a gente faz com amor, que gosta de fazer, mas a gente tem que ser um pouco frio também. Porque eu tenho falado muito isso. A gente tem que ser frio. Mesma. Os grandes empresários de sucesso, eles são frios com o negócio deles. Sim. Eles não ficam levando pro coração. Porque quem leva muito pro coração fica muito de coisa na hora de contratar. Muito coisa na hora de tudo fazer, porque é o meu bibelozinho, é a minha empresinha. Que não... É um negócio que tem que dar lucro. E se o funcionário não tiver... Ai, eu tenho vontade de fazer assim, mas assim... E se o funcionário não tiver alinhado com o seu propósito, com a cultura da sua empresa, porque eles têm que ser o nosso reflexo. Quem trabalha comigo tem que ser o meu reflexo. O que eu faria, ela tem que pensar assim, o que a Luciane faria nessa situação? Tem que pensar como eu, tem que saber como eu penso para replicar o que eu faria, né? Então, a gente tem que tratar isso muito, tem que ser muito frio. Muito forte. E tem que ser muito forte na empresa. Forte. A cultura na empresa é tudo. Porque senão chega uma pessoa e ela faz do jeito dela, a outra faz do jeito dela. Não, olha só, querida, aqui é desse jeito aqui, ó. Tem um modelinho aqui, né? Que você tem que... Segue o padrão. Tem que seguir, porque tem que replicar. O que na hora de um atendimento, como que você atenderia? A pessoa tem que atender da mesma forma que você atenderia, porque você não tem braço ouvido para atender todo mundo. Por isso que você coloca pessoas para ser o quê? Suas cópias. Verdade. Suas cópias, né? Porque a gente sabe como a gente trata o nosso cliente, a gente sabe como a gente deve tratar, o que a gente... Cara, eu faço de tudo para poder resolver a questão.
Será que essa pessoa que está trabalhando com você vai fazer também de tudo para poder sanar o problema do cliente, responder é prontamente? Isso. É verdade. Tem que abraçar a causa. Tem que abraçar a causa, vestir a camisa. Vestir a camisa mesmo, né? E aí as coisas acontecem, né? Esse processo assim, de cultura, esse negócio é muito, muito bacana, né? É muito bom implantar, né, isso, né? Minha empresa... A gente aqui tem um mantra. A gente começa o dia, todo mundo junto, dado as mãos, e a gente tem esse mantra. Isso. É um mantra que fala tudo o que a gente quer aqui dentro, o que cada um precisa para evoluir, que tem fé, que acredita, todo mundo aqui acredita em Deus. Então, é um mantra que no final parece até uma oração. Parece não, o mantra ele se torna também uma oração. Então, um mantra, uma oração, é tudo junto. Que bacana. A gente faz isso todo dia. É muito importante, né? Aí teve gente que já chegou para mim e falou assim, mas pode ter um ali no meio, alguém da equipe que vai falar só por falar. Eu falei, não tem problema. Vai trabalhar o subconsciente dessa pessoa. E é isso que eu preciso. Só disso que eu preciso. Trabalhar o subconsciente dela. É isso aí. Então, se as pessoas entendessem, assim, parar de... fulano não se importa. Não. Esquece quem se importa ou não se importa. Faz o que você tem que fazer, aquilo que você está sentindo que tem que fazer. Luciane, você vai ter que voltar. Quanto tempo aí, Patrick? 1 hora e 2. Caraca. Tá vendo aí? Como é que foi pra você? Muito bom. Suave? Amei. Até chorei aqui, meu Deus. Me emocionei. Qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo? De repente, um passo a passo para quem quer começar, seja empreender ou procurar a contadora, ou te procurar, com certeza, porque assim, eu não tô falando só porque eu sou cliente dela, mas pelo profissionalismo mesmo, porque assim, pode vir outras contadoras aqui, podem vir, mas você está sendo a primeira por esse motivo, tá? Obrigada. De verdade. E é um prazer você aqui. Agora, deixa uma mensagem para o pessoal. Então, quero falar com as mulheres empreendedoras, né? Homens também que estão aí, né? Dizer que empreender realmente é desafiador, que você não desista, tá? Não desista do seu negócio, do seu sonho, e que você se organize, né, para você ter uma empresa, né, tudo direitinho. Talvez não seja o seu momento. Não, Lu, eu tô aqui agora, até não é o momento. Que você entenda o seu momento, mas quando chegar esse momento, que você tenha coragem, força, energia, né, de procurar um profissional da contabilidade, procurar a Luciane lá no Le Monde, sala 303, e formalizar a sua empresa, que vai te dar mais segurança, vai te dar suporte, vai te dar credibilidade no mercado, e pode ter certeza, você vai crescer muito quando você decidir empreender e formalizar a sua empresa. Você vai entender, você vai ver o quanto a sua empresa vai crescer, o quanto você vai se fortalecer, e o mercado vai ter outros olhos para você. Amei. Para você que ainda não segue o canal, aproveita para seguir. Deixe um comentário, esse conteúdo está sendo gravado, vai ser publicado, então você pode deixar seu comentário aí que nós iremos responder. Vamos deixar o @ luciane.contadora. Luciane.contadora, a gente vai deixar na descrição aqui no canal do YouTube. Já ativa o sininho para acompanhar as notificações. Toda semana está saindo ao ar, qual é o dia? Às quinta-feiras, às 6 horas. Às quintas-feiras, às 18 horas, a gente está soltando todos os vídeos. Aí a gente está informando também no Instagram, está começando a informar. E é isso. Obrigada, Luciane Pereira. Eu que agradeço. Muito boa essa tarde aqui com você. Sensacional. Sucesso. E até a próxima.